Junho de 1534, província de Owari. Sob o calor sufocante do verão japonês, nasce aquele que um dia seria conhecido como o Rei Demônio. Oda Nobunaga chega ao mundo no meio de uma tempestade que parece prenunciar o caos que ele traria ao Japão. Seu pai, Oda Nobuhide, é um daimyo ambicioso, mas ainda assim, apenas mais um entre centenas de senhores de guerra que dividem o arquipélago em pedaços sangrentos. O Japão está fragmentado há mais de um século, cada clã lutando por territórios, cada castelo uma fortaleza isolada, cada família nobre sonhando em ser a única a governar sob o céu. Mas Nobunaga não é uma criança comum. Aos 5 anos, já carrega uma katana de madeira como se fosse uma extensão de seu braço. Aos 7, interrompe cerimônias do chá gritando ordens para servos imaginários. Aos 10, mata seu primeiro animal não por necessidade, mas por curiosidade, observando como a vida escorre pelos olhos da criatura enquanto seus tutores recuam, horrorizados. Os anciãos do clã sussurram que o menino é possesso, que os demônios habitam sua alma inquieta. Nobunaga não se importa com as fofocas. Ele tem coisas mais importantes em mente. Enquanto outros jovens nobres passam horas aperfeiçoando caligrafia e poesia, ele estuda mapas militares e interroga soldados sobre táticas de batalha. Sua mente absorve cada detalhe sobre estratégia, como uma esponja seca absorve água. Ele não quer apenas herdar o domínio do pai, ele quer expandi-lo, multiplicá-lo, transformá-lo em algo que nunca existiu antes. Aos 16 anos, quando Nobuhide morre subitamente de uma febre misteriosa, o clã Oda entra em convulsão. Nobunaga tem irmãos mais velhos, tem tios influentes, tem primos que consideram ter direitos legítimos ao trono familiar. Mas o jovem não hesita nem por um segundo. Na mesma noite em que o corpo do pai é velado, ele convoca os generais leais e deixa sua posição clara com uma simplicidade brutal. Qualquer um que questionar sua autoridade será tratado como inimigo. Qualquer um que conspirar contra ele será executado sem julgamento. Qualquer um que tentar dividir o clã será destroçado junto com sua família. Os primeiros a testá-lo são seus próprios irmãos. Oda Nobuyuki, apoiado pelos veteranos conservadores, organiza uma rebelião interna, alegando que Nobunaga é jovem demais e instável demais para liderar. A resposta de Nobunaga é rápida e definitiva. Ele não convoca conselhos de guerra, nem busca mediação diplomática. Simplesmente cerca o castelo onde Nobuyuki se refugia e ordena um ataque frontal. A batalha dura menos de 2 horas. Quando termina, Nobuyuki está morto, seus apoiadores estão mortos, e suas cabeças decoram as muralhas do castelo principal como um aviso para qualquer um que ainda nutra dúvidas sobre quem comanda agora. Os outros irmãos e primos se ajoelham em submissão total. Nobunaga aceita a lealdade deles, mas mantém espiões vigiando cada movimento, cada conversa, cada respiração suspeita. Em menos de 6 meses, ele transforma o clã Oda de uma família dividida em uma máquina militar unificada. Mas isso é apenas o começo. Enquanto consolida o poder interno, Nobunaga observa o mapa do Japão com os olhos de um predador estudando uma presa ferida. O país está dilacerado por guerras constantes entre centenas de daimyos, cada um protegendo seus territórios minúsculos como cães raivosos guardando ossos. O imperador em Kyoto é uma figura decorativa sem poder real. O shogun Ashikaga é fraco e manipulado por quem pagar mais. É o caos perfeito para alguém com visão suficiente para enxergar as oportunidades e brutalidade suficiente para aproveitá-las. Nobunaga não quer apenas sobreviver neste mundo de violência perpétua. Ele quer dominá-lo completamente, unificá-lo sob seu comando absoluto, criar algo que nunca existiu na história japonesa, um império verdadeiro, governado por um homem só, mantido por uma disciplina de ferro que transformaria centenas de clãs rivais em uma nação única e indivisível.
Os anciãos, que o chamavam de louco quando criança, não sabiam o quão certos estavam, nem o quão irrelevante isso seria. 1560, província de Owari. A terra treme sob os pés de 25 mil soldados marchando em direção a Kyoto. À frente desta força esmagadora cavalga Imagawa Yoshimoto, um dos daimyos mais poderosos do Japão, senhor de 3 províncias ricas e comandante de um exército que parece invencível. Yoshimoto não é apenas ambicioso, ele é calculista. Passou anos planejando esta campanha, forjando alianças, acumulando recursos, esperando o momento perfeito para marchar sobre a capital e colocar suas mãos no poder central do país. Seus generais veteranos comandam tropas disciplinadas e bem equipadas. Suas rotas de suprimento estão seguras. Seus espiões confirmaram que a resistência será mínima. Tudo parece perfeito, exceto por um pequeno obstáculo no caminho, um jovem daimyo obscuro chamado Oda Nobunaga, que controla alguns castelos na província de Owari e possui um exército ridiculamente pequeno de apenas 3 mil homens. Yoshimoto nem considera Nobunaga uma ameaça real. É apenas um incômodo menor que precisa ser removido antes de prosseguir para objetivos mais importantes. Quando seus espiões relatam que o jovem Oda está se movimentando com suas tropas patéticas, Yoshimoto ri abertamente. 3 mil contra 25 mil não é uma batalha, é um massacre anunciado. Mas Nobunaga não está pensando em lutar uma batalha convencional. Ele está pensando em fazer algo que nenhum de seus inimigos espera, algo tão audacioso e aparentemente suicida que nem os generais mais experientes conseguiriam imaginar. Enquanto o gigantesco exército Imagawa avança lentamente pela estrada principal, confiante em sua superioridade numérica, Nobunaga divide suas forças em pequenos grupos e os posiciona em locais estratégicos ao longo do caminho. Ele não pretende enfrentar o inimigo de frente. Pretende destruí-lo quando estiver mais vulnerável. A oportunidade surge numa manhã nebulosa de junho, quando uma tempestade súbita transforma o dia em uma cortina de chuva densa e ventos uivantes. O exército Imagawa, pego de surpresa pela fúria climática, se dispersa em busca de abrigo. Soldados se refugiam sob árvores, oficiais se abrigam em tendas improvisadas, a formação militar disciplinada se desintegra em pequenos grupos desorganizados, tentando se proteger dos elementos. É exatamente o que Nobunaga estava esperando. Ele não luta contra a tempestade, ele a usa como aliada. Enquanto seus inimigos se escondem da chuva, ele ataca através dela. Seus soldados, treinados para lutar em qualquer condição climática, emergem da cortina de água como fantasmas mortais. O primeiro alvo é o próprio Yoshimoto, isolado em um pavilhão temporário com apenas uma guarda pessoal reduzida. Nobunaga não delega esta tarefa para subordinados. Ele mesmo lidera o ataque, sua katana cortando através da confusão como um raio de morte. Quando Yoshimoto percebe o que está acontecendo, já é tarde demais. A cabeça do grande comandante Imagawa rola na lama, enquanto seus 25 mil soldados ainda estão tentando entender o que destruiu sua liderança. Sem comandante, sem comunicação, sem qualquer noção do tamanho real da força atacante, o poderoso exército Imagawa entra em pânico total. Soldados abandonam equipamentos e fogem em todas as direções. Oficiais tentam reorganizar a defesa, mas não conseguem nem localizar seus próprios homens na confusão da tempestade. Em poucas horas, aquela que deveria ser uma campanha triunfal se transforma na maior catástrofe militar da década. Nobunaga não apenas venceu uma batalha impossível, ele aniquilou completamente a reputação de invencibilidade de um dos exércitos mais temidos do Japão. A notícia da vitória em Okehazama se espalha pelo país como fogo em capim seco. De repente, aquele jovem daimyo que poucos conheciam se torna o nome mais comentado em cada castelo, cada corte, cada taverna do arquipélago.
Nobunaga não é mais um senhor de guerra disputando territórios locais. Ele é uma força da natureza, um estrategista genial capaz de transformar desvantagens esmagadoras em vitórias devastadoras. Os daimyos que antes o ignoravam, agora o observam com uma mistura de respeito e terror. E Nobunaga sabe exatamente como capitalizar esta nova reputação para começar sua verdadeira campanha, a unificação completa do Japão sob seu comando absoluto. 1561, Castelo de Kiyosu. Nobunaga observa o mapa gigantesco estendido sobre a mesa de guerra. Seus olhos percorrendo cada província, cada castelo, cada rio e montanha que divide o Japão em centenas de fragmentos sangrentos. A vitória em Okehazama abriu portas que ele nem sabia que existiam. Daimyos, que antes o desprezavam, agora enviam embaixadores oferecendo alianças. Comerciantes que evitavam seus territórios agora disputam contratos exclusivos. Soldados veteranos abandonam outros senhores para servir sob suas bandeiras. Mas Nobunaga não está interessado em ser apenas mais um jogador no caos político tradicional. Ele quer reescrever as regras do jogo completamente. É neste momento que ele articula sua filosofia revolucionária em duas palavras simples, que vão ecoar pela história japonesa Tenka-Fubu, o domínio do mundo pela força militar. Não é apenas um slogan de guerra, é uma declaração de intenções que desafia 1000 anos de tradição feudal. Enquanto outros daimyos lutam por territórios limitados e poder regional, Nobunaga anuncia abertamente que pretende conquistar tudo, unificar tudo, governar tudo. Seus generais ficam inicialmente chocados com a audácia da declaração. Unificar o Japão é um sonho que nem os imperadores mais ambiciosos ousaram perseguir seriamente. Mas Nobunaga não está sonhando, está planejando. E seus planos começam com uma revolução militar que vai transformar a arte da guerra japonesa para sempre. Enquanto seus rivais ainda dependem principalmente de arqueiros, lanceiros e cavalaria tradicional, Nobunaga investiga obsessivamente uma nova tecnologia que chegou recentemente ao Japão através de comerciantes portugueses, os arcabuzes. Estas armas de fogo primitivas são ainda lentas para recarregar e imprecisas à distância, mas Nobunaga enxerga seu potencial devastador. Ele não apenas compra arcabuzes, ele reorganiza todo o seu exército em torno deles, treina regimentos inteiros de mosqueteiros, desenvolve táticas específicas para maximizar sua eficácia, cria sistemas de suprimento para garantir munição constante. Mais importante ainda, ele combina a nova tecnologia com uma disciplina militar férrea que transforma soldados comuns em máquinas de matar obedientes e eficientes. Nobunaga não tolera indisciplina, covardia ou questionamento de ordens. Soldados que recuam sem permissão são executados publicamente. Oficiais que falham em cumprir objetivos são substituídos imediatamente. Qualquer demonstração de deslealdade é punida com a morte não apenas do traidor, mas de sua família inteira. Ao mesmo tempo, ele recompensa generosamente aqueles que servem com distinção, promove por mérito em vez de nascimento e garante que seus homens sejam bem alimentados, bem equipados e bem pagos. O resultado é um exército profissional que funciona como uma extensão da vontade de Nobunaga. Mas a revolução militar é apenas um aspecto de sua estratégia. Nobunaga também compreende que controlar territórios não é suficiente se você não consegue administrá-los eficientemente e lucrativamente. Ele começa a reestruturar radicalmente as rotas comerciais em suas províncias, eliminando pedágios desnecessários que sufocam o comércio, padronizando pesos e medidas para facilitar transações, construindo estradas melhores para acelerar o transporte de mercadorias.
Comerciantes que antes evitavam seus territórios devido à instabilidade política, agora os procuram ativamente devido à eficiência administrativa. A riqueza gerada por esse comércio expandido financia expansões militares ainda maiores, criando um ciclo virtuoso de crescimento econômico e poder militar. Nobunaga também inova na arte da intimidação psicológica. Ele não apenas derrota inimigos, ele os esmaga de maneiras que traumatizam qualquer um que pense em resistir. Quando um castelo se rende sem luta, ele trata os ocupantes com clemência calculada. Quando um castelo resiste, ele o destrói completamente e executa todos os defensores de formas espetacularmente brutais, garantindo que as histórias se espalhem e desencorajem futuras resistências. É uma combinação letal de inovação tecnológica, eficiência administrativa, disciplina militar e terror psicológico que vai permitir a Nobunaga começar sua marcha implacável em direção ao coração político do Japão. O próximo objetivo está claro: Kyoto, a capital imperial, onde reside o verdadeiro poder simbólico que legitimará sua ambição de unificar o país inteiro sob uma única autoridade. 1571, Monte Hiei. As chamas sobem aos céus como línguas demoníacas lambendo as nuvens, e o ar está pesado com a fumaça acre de madeira queimando e algo muito pior. Nobunaga observa o inferno que ele mesmo criou com uma satisfação fria e calculada. O complexo de templos budistas que dominou esta montanha sagrada por 400 anos está sendo sistematicamente reduzido a cinzas. E com ele morre qualquer ilusão de que existe algum limite para a brutalidade do homem que se autodenomina o Rei Demônio. Os monges guerreiros do Monte Hiei cometeram o erro fatal de desafiar a autoridade de Nobunaga. Por séculos, eles operaram como um Estado dentro do Estado, mantendo exércitos próprios, cobrando tributos de viajantes, interferindo na política imperial, desafiando qualquer daimyo que tentasse impor controle sobre seus territórios. Eram poderosos, organizados, fanáticos e absolutamente convencidos de que sua causa sagrada os tornava invencíveis contra qualquer força secular. Estavam completamente errados. Quando Nobunaga exigiu sua submissão total, eles responderam com desafio aberto. Quando ele ofereceu termos de rendição, eles os rejeitaram com desprezo. Quando ele cercou a montanha com seu exército modernizado, eles se barricaram em seus templos, acreditando que as antigas muralhas de pedra e a proteção divina seriam suficientes para resistir. Não foram. Nobunaga não trata esta operação como uma campanha militar convencional. Para ele, é um exercício de extermínio completo, uma demonstração de que não existe santuário sagrado ou tradição venerável que possa sobreviver ao desafio direto de sua autoridade. Ele não quer apenas derrotar os monges guerreiros, ele quer apagar qualquer memória de que eles um dia existiram. Suas ordens são explícitas e aterrorizantes. Não deve sobrar nada vivo na montanha. Não apenas os monges combatentes, mas os monges estudiosos, os noviços, os servos, as mulheres que trabalham nos templos, as crianças que vivem nas dependências. Tudo deve ser destruído, queimado, eliminado sem exceção. Quando seus generais expressam desconforto com a amplitude da destruição ordenada, Nobunaga os silencia com um olhar gelado que não admite questionamento. Ele não está interessado em debates morais ou considerações religiosas. Está interessado em estabelecer um precedente que será lembrado por gerações. Qualquer um que desafiar Oda Nobunaga será apagado da existência de forma tão completa e brutal que outros pensarão 1000 vezes antes de seguir o mesmo caminho.
O ataque começa antes do amanhecer. Soldados armados com arcabuzes cercam todos os pontos de fuga, enquanto outros grupos avançam sistematicamente através do complexo de templos, matando qualquer ser humano que encontram e incendiando qualquer estrutura que possam queimar. Os monges guerreiros lutam desesperadamente, mas sua bravura individual não pode competir com a organização militar superior e a tecnologia avançada do exército Nobunaga. Um por um, os templos sagrados se transformam em fornalhas rugindo. Os gritos dos moribundos ecoam através do vale como um coro infernal. O cheiro de carne queimando se mistura com a fumaça de madeiras preciosas e manuscritos antigos sendo consumidos pelas chamas. Em poucas horas, 500 anos de história budista são reduzidos a cinzas e ossos carbonizados. Quando o massacre termina, Nobunaga ordena que os poucos sobreviventes sejam trazidos à sua presença para execução pessoal. Ele quer que suas últimas palavras sejam ouvidas por testemunhas que possam espalhar a história. Eles imploram por misericórdia, citam sutras sagrados, prometem submissão eterna. Nobunaga os escuta com paciência aparente antes de cortar suas cabeças com movimentos precisos de sua katana. Cada execução executada com a frieza de alguém cortando gravetos para uma fogueira. A notícia do massacre do Monte Hiei se espalha pelo Japão como uma onda de choque que atinge cada templo, cada corte, cada vila remota. Nobunaga não apenas derrotou inimigos militares, ele profanou um dos locais mais sagrados do país e demonstrou que nem mesmo a religião pode proteger aqueles que se opõem à sua vontade. Alguns o denunciam como um demônio encarnado. Outros sussurram que talvez seja exatamente isso que o Japão precisa para acabar com séculos de caos e fragmentação. Mas todos, sem exceção, agora compreendem que Oda Nobunaga não é apenas mais um daimyo ambicioso lutando por poder. Ele é uma força da natureza, implacável e aterrorizante, que não será detida por tradições, moral ou piedade em sua marcha para dominar completamente o país. 1573, Castelo de Azuchi. Nobunaga contempla o mapa atualizado de suas conquistas e, pela primeira vez em sua vida adulta, permite-se um sorriso genuíno de satisfação. Em apenas 13 anos, desde Okehazama, ele transformou um pequeno domínio provincial em um império que controla mais da metade do Japão. Clãs que pareciam invencíveis foram quebrados como galhos secos. Fortalezas que resistiram por séculos foram reduzidas a escombros. Inimigos que juraram lutar até a morte se ajoelharam em submissão total ou tiveram suas cabeças separadas de seus corpos. A máquina militar que ele criou se move pelo país como uma avalanche imparável, conquistando territórios com uma eficiência que impressiona até seus próprios generais. O clã Azai, que controlava províncias estratégicas no norte, foi aniquilado após uma campanha brutal que durou 2 anos. Nobunaga não se contentou em derrotar seus exércitos, ele caçou cada membro da família Azai até encontrá-los, executou-os publicamente e transformou seus crânios em taças para beber saquê durante celebrações de vitória. A mensagem foi recebida claramente por outros clãs que consideravam resistir. Não existe refúgio, não existe misericórdia, não existe sobrevivência para aqueles que se opõem à vontade de Nobunaga. O clã Asakura, aliados tradicionais dos Azai, tentou uma defesa desesperada em suas montanhas fortificadas, mas descobriu que as antigas táticas defensivas são inúteis contra um exército que combina arqueiros tradicionais com regimentos de mosqueteiros disciplinados e artilharia primitiva, mas eficaz. Quando suas fortalezas finalmente caíram, Nobunaga ordenou que todos os prisioneiros fossem executados de forma particularmente lenta e dolorosa.
suas cabeças empaladas em estacas ao longo das estradas principais como avisos permanentes para futuros rebeldes. Mas foi a destruição do poderoso clã Takeda que realmente estabeleceu Nobunaga como a força dominante do Japão. Os Takeda possuíam a melhor cavalaria do país, guerreiros montados lendários que haviam conquistado vitórias espetaculares por gerações. Seu líder, Takeda Shingen, era considerado um dos maiores estrategistas militares da época, um homem cuja reputação no campo de batalha rivalizava com a do próprio Nobunaga. Quando Shingen morreu de causas naturais, seu filho Katsuyori assumiu o comando determinado a provar que era digno da herança paterna, desafiando diretamente o poder crescente de Nobunaga. A batalha decisiva aconteceu em Nagakuchi e foi um massacre. A famosa cavalaria Takeda carregou contra as linhas Nobunaga como uma tempestade de aço e fúria, mas descobriu que cavalos e lanças são inúteis contra muralhas de mosqueteiros protegidos por estacas pontiagudas e apoiados por artilharia. Os regimentos de arcabuzeiros de Nobunaga despejaram saraivadas coordenadas de chumbo quente na cavalaria atacante, derrubando cavaleiros e montarias em ondas sucessivas de carnificina. Em poucas horas, a lenda da invencibilidade Takeda foi destruída junto com a maior parte de seus guerreiros. Katsuyori morreu com uma bala de arcabuz no peito, seu sangue se misturando com o de milhares de seus seguidores no barro enlameado do campo de batalha. Com a queda dos Takeda, Nobunaga não apenas eliminou seu último rival militar sério, ele demonstrou definitivamente que os métodos tradicionais de guerra japoneses são obsoletos diante de suas inovações tecnológicas e organizacionais. Daimyos em todo o país começaram a copiar suas táticas, comprar arcabuzes europeus, reorganizar seus exércitos seguindo o modelo Nobunaga. Mas nenhum deles possui o gênio estratégico, a disciplina férrea ou a brutalidade calculada necessária para igualar os sucessos do original. Enquanto consolida suas conquistas militares, Nobunaga também demonstra que é um administrador tão hábil quanto é um general. Ele não apenas destrói seus inimigos, ele absorve seus territórios em um sistema governamental cada vez mais centralizado e eficiente. Rotas comerciais são padronizadas, impostos são coletados de forma sistemática, leis são aplicadas uniformemente. Pela primeira vez em séculos, mercadores podem viajar longas distâncias sem medo de bandidos ou pedágios arbitrários. Agricultores podem plantar e colher com a segurança de que suas safras não serão confiscadas por senhores de guerra locais. O resultado é uma prosperidade econômica que financia expansões militares ainda maiores, criando um ciclo virtuoso que fortalece o poder de Nobunaga a cada ano que passa. Mas talvez seu maior triunfo político seja a manipulação do shogun Ashikaga Yoshiaki. Nobunaga não derrubou o shogunato, ele o capturou e o transformou em um fantoche decorativo que legitima suas conquistas com autoridade tradicional. Yoshiaki assina os decretos que Nobunaga escreve, participa das cerimônias que Nobunaga organiza, concede os títulos que Nobunaga deseja. É o poder absoluto exercido através das formas constitucionais tradicionais. Uma combinação de inovação e conservadorismo que confunde e desarma críticos potenciais. 1576, construção do castelo de Azuchi. As marteladas ecoam através do vale como batidas de um coração gigantesco, e milhares de trabalhadores se movem como formigas organizadas, transformando a visão arquitetônica de Nobunaga em realidade física. Este não será apenas mais um castelo militar. Será uma declaração em pedra e madeira de que uma nova era chegou ao Japão. Nobunaga supervisiona pessoalmente cada aspecto da construção, desde a orientação das fundações até a decoração dos aposentos mais altos. Ele quer que cada visitante compreenda imediatamente que está na presença de algo completamente sem precedentes na história japonesa.
O castelo de Azuchi se ergue em 7 andares magníficos, cada nível mais elaborado que o anterior, culminando em uma torre principal que pode ser vista a quilômetros de distância. As paredes externas são construídas com as técnicas defensivas mais avançadas disponíveis, capazes de resistir tanto a ataques tradicionais quanto aos novos canhões europeus que estão chegando ao país. Mas é o interior que realmente impressiona os visitantes. Nobunaga contratou os melhores artesãos do Japão e alguns mestres europeus para criar algo que combina a elegância tradicional japonesa com inovações tecnológicas ocidentais. As salas decoradas com ouro puro, jardins internos que desafiam as leis da engenharia, sistemas de aquecimento e ventilação que tornam o edifício confortável em qualquer estação. Mais importante ainda, há um arsenal que pode equipar um exército inteiro e depósitos de suprimentos que podem sustentar um cerco de anos. No entanto, suas conquistas militares e realizações arquitetônicas começam a criar problemas inesperados. Nobunaga é agora tão poderoso que outros daimyos não podem mais ignorá-lo ou tratá-lo como igual. Ele é claramente superior em recursos, tecnologia, organização e ambição. Isso significa que eles têm apenas 2 opções: submeter-se completamente à sua autoridade ou conspirar secretamente para destruí-lo antes que se torne forte demais para ser detido. Muitos escolhem a submissão, enviando filhos como reféns, oferecendo tributos anuais, aceitando governadores nomeados por Nobunaga para supervisionar seus territórios. Mas outros, especialmente aqueles com orgulho ancestral e tradições militares próprias, começam a formar alianças discretas destinadas a conter ou eliminar a ameaça que Nobunaga representa para a ordem tradicional. O problema é que estas conspirações precisam ser mantidas em absoluto segredo, porque qualquer vazamento de informação resultará em retaliação imediata e devastadora. Nobunaga possui uma rede de espiões que se estende por todo o país, informantes pagos generosamente para relatar qualquer sinal de deslealdade ou conspiração. Quando ele descobre traidores, não se limita a executá-los. Ele os tortura publicamente para extrair informações sobre outros conspirados. Depois executa não apenas os traidores, mas suas famílias inteiras, incluindo crianças pequenas e parentes distantes. É uma política de terror calculada que desencorajou muitas conspirações, mas também criou um ressentimento profundo e duradouro entre aqueles que perderam entes queridos nas purgas de Nobunaga. Entre seus próprios generais e conselheiros, começam a aparecer as primeiras rachaduras na lealdade aparentemente absoluta. Homens que serviram fielmente por anos começam a questionar privadamente se Nobunaga não está se tornando perigosamente megalomaníaco, se suas ambições não estão crescendo além de qualquer limite racional. Eles veem como ele trata subordinados que cometem erros menores, como ele pune famílias inteiras pelos crimes de indivíduos, como ele parece cada vez mais disposto a usar violência extrema para resolver qualquer problema. Alguns começam a sussurrar que talvez o homem que eles ajudaram a tornar o senhor de meio Japão seja realmente o demônio que seus inimigos afirmam que ele é. O mais preocupado entre eles é Akechi Mitsuhide, um dos generais mais antigos e competentes de Nobunaga. Mitsuhide serviu lealmente por mais de uma década, conquistou vitórias importantes, administrou províncias eficientemente, nunca questionou ordens mesmo quando eram particularmente brutais. Mas ultimamente, ele nota mudanças perturbadoras no comportamento de seu senhor. Nobunaga está se tornando mais impaciente com conselheiros, mais suspicioso de subordinados, mais propenso a interpretar discordâncias menores como sinais de traição. Durante reuniões do Conselho de Guerra, ele humilha publicamente generais veteranos por sugestões que considera inadequadas.
Durante cerimônias sociais, ele insulta deliberadamente convidados importantes para demonstrar seu poder. Está se comportando menos como um líder político astuto e mais como um tirano paranoico que vê inimigos em cada sombra. Mitsuhide tenta racionalizar estes comportamentos como estresse natural resultante da enorme responsabilidade de governar territórios tão vastos. Mas quando Nobunaga o humilha publicamente durante uma festa importante, chamando-o de incompetente na frente de outros daimyos, algo fundamental se quebra na mente do general leal. Pela primeira vez em sua carreira, Mitsuhide começa a considerar que talvez sua lealdade esteja sendo direcionada para a pessoa errada. 21 de junho de 1582, Templo de Honnoji, Kyoto. A madrugada ainda não despontou quando Nobunaga desperta com o som distante de cascos batendo nas pedras das ruas. Por um momento, ele pensa que pode ser apenas o movimento normal de patrulhas noturnas ou mensageiros tardios, mas algo na cadência dos sons o deixa alerta. São cavalos demais, movendo-se rápido demais, em formação militar organizada demais para ser tráfego rotineiro. Ele se levanta da cama e caminha até a janela, ainda vestindo apenas o kimono de dormir. O que vê nas ruas abaixo confirma seus piores temores. Centenas de soldados cercam o templo, não em posição defensiva, mas claramente preparados para um ataque coordenado. E no centro da formação, montado em seu cavalo de guerra favorito, está Akechi Mitsuhide. O homem que Nobunaga humilhou publicamente meses atrás, finalmente encontrou coragem para sua vingança. Mas não é apenas coragem pessoal que motiva Mitsuhide nesta madrugada fatal. Durante semanas, ele conspirou cuidadosamente com outros generais descontentes, convencendo-os de que Nobunaga se tornou um perigo não apenas para seus inimigos, mas para o próprio Japão. Suas execuções em massa, sua destruição de templos sagrados, sua brutalidade crescente contra qualquer um que questione sua autoridade, estão transformando-o em um tirano que precisa ser detido antes que destrua completamente a ordem social tradicional. Mitsuhide argumentou que eles não são traidores, são patriotas salvando o país de um demônio. Nobunaga compreende imediatamente a situação. Ele está no templo com apenas alguns guarda-costas pessoais, isolado de seus exércitos principais, vulnerável de uma forma que não acontecia há anos. Foi um erro tático fatal, resultado talvez de excesso de confiança em sua própria invencibilidade. Mas mesmo percebendo a armadilha mortal em que se encontra, ele não sente medo ou desespero. Sente apenas uma fúria gelada e calculista. Se Mitsuhide quer uma batalha final, então terá uma batalha que será lembrada para sempre. Ele grita ordens para seus poucos homens disponíveis, transformando o templo em uma fortaleza improvisada. Móveis pesados são arrastados para bloquear portas e janelas. Armas são distribuídas rapidamente. Posições defensivas são estabelecidas nos corredores e salas principais. Nobunaga não pretende morrer como um coelho acuado. Pretende vender sua vida pelo preço mais alto possível e levar quantos traidores conseguir para a morte junto com ele. O ataque começa com uma saraivada de flechas que estilhaça as janelas de papel do templo. Em seguida, soldados armados com lanças e katanas forçam a entrada através das portas principais, apenas para descobrir que cada corredor se transformou em um campo de matança onde os defensores conhecem cada canto e cada sombra. Nobunaga luta como um demônio possuído, sua katana cortando através de inimigos com a mesma precisão letal que demonstrou em centenas de batalhas anteriores. Mas não importa quantos atacantes ele mate, mais continuam chegando. Mitsuhide trouxe homens suficientes para cercar o templo 10 vezes e está claramente determinado a não deixar ninguém escapar vivo. Gradualmente, os defensores são forçados a recuar para as salas internas,
depois para os aposentos privados, finalmente para o santuário central do templo. Nobunaga está ferido em vários lugares, seu kimono manchado de sangue próprio e de inimigos, mas continua lutando com uma ferocidade que aterroriza até mesmo os atacantes veteranos. Quando o último de seus guarda-costas cai, com uma lança atravessada no peito, ele se encontra sozinho, cercado por dezenas de soldados com armas apontadas para ele, mas nenhum ousando se aproximar do homem que eles sabem ser capaz de matar vários deles antes de ser derrubado. É neste momento que Nobunaga toma sua decisão final. Ele não será capturado vivo, não será exibido como troféu, não dará a Mitsuhide a satisfação de executá-lo publicamente. Se deve morrer, morrerá em seus próprios termos, seguindo o código samurai que ele mesmo desrespeitou tantas vezes quando convinha a seus propósitos. Ele se ajoelha no centro do santuário, remove uma adaga curta de sua faixa e a posiciona contra o próprio abdômen. Mas antes de cometer seppuku, ele olha diretamente nos olhos de Mitsuhide, através da fumaça, e pronuncia suas últimas palavras com uma clareza que ecoa através do templo em chamas. Ele não implora por misericórdia, nem profere maldições. Simplesmente afirma que sua morte não impedirá a unificação do Japão, apenas atrasará o inevitável. Outros continuarão seu trabalho, outros terminarão o que ele começou, e o nome Oda Nobunaga será lembrado muito depois que o nome Akechi Mitsuhide for esquecido pela história. Então ele perfura o próprio ventre com um movimento firme e preciso, cortando através de músculos e órgãos internos com a mesma determinação que usou para cortar através de seus inimigos. Enquanto sua vida escorre junto com o sangue que mancha o chão sagrado, ele ordena que o templo seja incendiado para que seu corpo nunca seja encontrado por aqueles que podem querer profaná-lo. As chamas sobem rapidamente através das estruturas de madeira seca, consumindo não apenas o edifício, mas qualquer evidência física da localização exata onde morreu o homem que quase unificou o Japão pela força das armas. 2 de julho de 1582, apenas 11 dias após Honnoji, Akechi Mitsuhide está morto, sua cabeça separada do corpo por uma lança camponesa enquanto fugia da batalha de Yamazaki. O homem que orquestrou o assassinato do Rei Demônio não conseguiu nem 2 semanas no poder antes de ser esmagado por Toyotomi Hideyoshi, o general mais leal de Nobunaga, que marchou seus exércitos através de distâncias impossíveis para vingar a morte de seu senhor. A ironia é brutal e perfeita. Mitsuhide pensou que estava salvando o Japão de um tirano, mas apenas criou um vácuo de poder que permitiu a ascensão de homens ainda mais ambiciosos e determinados. Hideyoshi não perdeu tempo lamentando a morte de Nobunaga. Enquanto outros generais ainda processavam o choque da notícia, ele já estava mobilizando tropas, forjando alianças, consolidando o controle sobre os territórios deixados sem liderança clara. Em menos de um mês, ele se estabeleceu como o sucessor natural de Nobunaga, herdando não apenas seus exércitos e territórios, mas também sua visão de um Japão unificado sob uma única autoridade central. O projeto de unificação que Nobunaga iniciou não morreu com ele no templo em chamas. Na verdade, sua morte violenta apenas acelerou o processo, criando uma urgência que convenceu outros daimyos de que a estabilidade nacional era mais importante que a independência local. Hideyoshi completou em 15 anos o que Nobunaga havia começado, conquistando as últimas províncias resistentes, eliminando os últimos senhores de guerra independentes, estabelecendo finalmente o controle centralizado sobre todo o arquipélago japonês. Mas foi Tokugawa Ieyasu, outro dos generais de Nobunaga, quem criou o sistema político duradouro que governaria o Japão pelos próximos 2 séculos e meio.
O shogunato Tokugawa, estabelecido em 1603, implementou muitas das reformas administrativas e militares que Nobunaga havia pioneirizado, mas com uma estabilidade institucional que o rei demônio nunca conseguiu alcançar devido à sua dependência excessiva do carisma pessoal e da força bruta. No entanto, nenhuma dessas realizações posteriores teria sido possível sem o trabalho revolucionário que Nobunaga realizou entre 1560 e 1582. Ele quebrou o sistema feudal tradicional, que mantinha o Japão fragmentado há séculos. Ele introduziu inovações militares e tecnológicas que transformaram a arte da guerra japonesa para sempre. Ele estabeleceu precedentes administrativos e econômicos que seus sucessores puderam refiná-los e expandir. Mais importante ainda, ele provou que a unificação nacional era possível, que um homem com visão suficiente e determinação suficiente poderia superar séculos de tradição e fragmentação para criar algo completamente novo. Os castelos que Nobunaga construiu continuaram dominando a paisagem japonesa por gerações. As rotas comerciais que ele estabeleceu continuaram facilitando o crescimento econômico nacional. As táticas militares que ele desenvolveu continuaram sendo estudadas e imitadas por comandantes em todo o mundo. Mas talvez seu legado mais duradouro seja psicológico. Nobunaga provou que mudanças radicais são possíveis, que tradições aparentemente imutáveis podem ser derrubadas, que indivíduos excepcionais podem alterar o curso de civilizações inteiras através de força de vontade e brilhantismo estratégico. Séculos após sua morte, seu nome ainda evoca uma mistura de admiração e terror. Ele é lembrado simultaneamente como um gênio militar que salvou o Japão do caos feudal e como um demônio sanguinário que destruiu tradições sagradas sem remorso. Ambas as percepções são verdadeiras, porque Nobunaga foi fundamentalmente uma figura contraditória, que combinava visão progressista com brutalidade medieval, inovação tecnológica com sadismo pessoal, brilhantismo estratégico com paranoia destrutiva. Ele foi o homem certo para a tarefa histórica de unificar o Japão, precisamente porque essa tarefa exigia qualidades que nenhuma pessoa normal possuiria em combinação suficiente. No final, Oda Nobunaga conseguiu exatamente o que sempre quis. Ele não morreu como um daimyo obscuro esquecido pela história. Ele morreu como uma lenda, um mito, uma força da natureza que alterou permanentemente o destino de uma nação inteira. Seu fantasma ainda assombra cada discussão sobre liderança, sobre o preço da unidade nacional, sobre os limites morais do poder político. Ele queria ser lembrado para sempre e conseguiu. O rei demônio finalmente conquistou a imortalidade que nenhum exército ou castelo poderia ter lhe garantido. Sua história continua sendo contada, sua lenda continua crescendo, e seu exemplo continua inspirando e aterrorizando aqueles que sonham em mudar o mundo através da força pura da vontade individual. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu curtir e comente o que você achou de Oda Nobunaga. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.